Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia, te dê muita graça e muita paz neste dia e sempre. Seja firme e fiel ao Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos ler a palavra de Deus, que está em em Oséias, capítulo 14, né? Eu iria falar também, vou citar Ezequiel, mas está o texto para ler em Oséias, capítulo 14. O versículo 1 diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Pelos teus pecados tens caído. Versículo 8 diz assim: Ó Efraim, que tenho mais eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como o cipreste verde. De mim vem o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas e prudente para que as saiba? Pergunta é: quem é sábio para que entenda essas coisas e prudentes para que as saiba? Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. Né? Está em Oséias, eu li o versículo 1 e o versículo 8 e 9. Eu e minha esposa ontem estávamos falando da qualidade de panela. Então falávamos da panela de ferro, mas hoje entendemos pela manhã que falávamos da panela de barro, né? De pedra, quer dizer, não de barro, de pedra. Né, que também é comparada à panela de ferro. Né? A panela de pedra ela tem as suas qualidades, né, de, depois de superaquecida, sustentar os alimentos, né, quentes por boas horas. Então, hoje o nosso título é Falando das Panelas. Né? Nos nossos dias se fala muito deste assunto, e o nome, né, mais próprio para isso são panelas. Né? As panelas na Bíblia têm um significado muito forte. Para Elias, né, quando ele chega diante de uma viúva, ele encara uma panela, ela diz que tinha um pouquinho de farinha, quando ele pede um pedaço de pão, né, de bolo para ele, então ela diz: não, Senhor, o pouco de farinha que eu tenho é para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para comermos e depois morreremos. Mas através da obediência da voz do profeta, ela vai, faz o que ele disse, porque ele disse assim diz o Senhor: a farinha não faltará na tua panela e nem o azeite faltará da tua botija. Obedeça e você verá a glória de Deus. E ela obedeceu e assim foi. Então a panela da falta se tornou em panela abundante para Elias. Para Eliseu, existia uma panela que tinha algumas ervas dentro, misturadas com as ervas más. Alguém colocou ervas más ali que produziria morte. Mas pela palavra do profeta, e na mesma panela, ao contrário de produzir morte, ele abençoou o que ali tinha naquela panela e ela produziu vida e todos comeram. E assim vai, Ezequiel fala de duas panelas também, né? De uma panela de ferro cheia de carne, de cobre cheia de carne, e ossos e tudo para cozinhar, e uma panela vazia que foi colocado também no fogo quente, igual a outra. Todas as duas panelas tinham ferrugens, sujeiras nelas, mas mesmo aquecendo num fogo ardente, elas não soltavam as suas ferrugens, nem a cheia, né, que tinha líquido também dentro, e nem a vazia, que não tinha nada. Nenhuma delas soltava as suas ferrugens, estava cheia de imundícias nelas. Então, essas são as panelas que a Bíblia nos apresenta. Né? E hoje nós temos um ditado no Brasil muito antigo dizendo: juntou-se esse grupo e criaram uma panelinha entre eles. E na nossa vida nós deparamos com isso sempre, panelinhas criadas. Panelinhas criadas na política, panelinhas criadas nas escolas, panelinhas criadas entre professores, panelinhas
feitas por empresários, panelinhas por vendedores, panelinhas disso, panelinhas daquilo. E essas panelinhas existem também dentro das igrejas, no meio dos líderes. Criaram panelinhas. Então a sua opção é única. Quando se cria uma panelinha, você está de acordo e está dentro, ou discorda da ideia deles e você está fora? Haja visto aqui em Governador Valadares, criou-se uma panelinha lá, espiritual, chamado os Labaredas de Fogo, né? E o Governador Valadares não se converteu, muito pelo contrário. O Governador Valadares é uma cidade bem prostituta, bem adúltera, bem cheia de pilantragem, morte, tráfico de droga, tráfico humano e muita injustiça no meio dos policiais, muita injustiça e corrupção entre eles, entre pastores, entre crentes. Então, falar mentira é muito comum e muito normal, até mesmo no meio daqueles que se dizem povo de Deus, porque criaram panelinhas. E esses labaredas de fogo nunca incendiaram o governador Valadares, fazendo com que a cidade se convertesse. Então, eles se autodenominaram os labaredas de fogo. Mas a Bíblia diz que Deus é que diz, dos meus ministros, isso é coisa própria de Deus, eu farei labaredas de fogo. Então o homem não pode chamar o outro disso. Você é um labareda de fogo, você é isso. Não, é Deus é quem os chama e os fazem labaredas de fogo. Mas se você não faz parte da panelinha dos labaredas, você também está fora. Mas não se preocupa com isso, porque o mais importante é você estar dentro do ajuntamento de Deus. É você estar de acordo com a palavra de Deus. E Oséias fala justamente sobre isso aí. Oséias faz um convite a Israel. Igreja de Deus, esse nome Israel nós podemos trazer para a Igreja de Deus, Igreja do Senhor Jesus. Se arrependa daqueles pecados que vocês caíram neles, deixe os ídolos, porque eu não tenho nada a ver com os ídolos, e se volte a mim, eu vou fazer vocês serem bênção, eu vou fazer vocês brilharem como o sol, eu vou fazer vocês acordarem com esperança, eu vou trazer alimento para as vossas mesas, eu vou sustentar a vossa bandeira de pé, a bandeira do Evangelho. Não crie panelinhas, porque panelinhas, na maioria das vezes, traz separação, traz morte, traz imundícia, traz problemas, né? Traz humilhação, principalmente. Então, não criemos panelinhas no nosso meio. Não importa se você é uma pessoa separada deste grupo, o importante é você ser uma pessoa juntada a Deus, estar andando lado a lado com Deus, querendo saber mais de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, dias maus estão acontecendo no Brasil e mundo afora, dias ruins, e eu tenho pregado sobre isso nas minhas mensagens, tenho falado sobre isso, mas segundo a minha humildade de expressar, às vezes as pessoas não dão ouvido, pensam que eu sou mais um falastrão, eu não fico feliz, como os profetas também do passado não ficaram felizes em dizer sobre ruínas que estavam por vir, porque a gente vê muita gente sofrendo, muita gente padecendo, mas muito cuidado, esteja diante de Deus, porque a Bíblia diz que só os sábios poderão entender isso, só os prudentes poderão se desviar desse caminho e se aproximar de Deus. Então, seja sábio e prudente, volte-se para Deus, coloque o teu coração diante de Deus, e não importa se o assunto dos outros é política, se o assunto dos outros é riqueza, se o assunto dos outros é fofoca, se o assunto dos outros é a vida alheia, use você o falar de Deus, o gostar das coisas de Deus, caminhe com Deus. Eu sempre te incentivo a isso, a caminhar com Deus, a estar na presença dele, e Deus endireitará as tuas veredas, Deus cuidará de você, porque, como nós lemos, é a promessa dele: eu serei o teu cipreste verde, eu darei o teu fruto, e o fruto para você comer da minha árvore verde, será o fruto para você se alimentar. Então confie em Deus, não importa o que está para acontecer, esteja de pé diante de Deus, porque a Bíblia diz que o que há de vir, virá e não tardará. Mas se tardar, espera-o. Então aquele que há de vir, que é o nosso Senhor Jesus, está voltando. Espere-o de pé na presença do Senhor e seja usado e ousado no nome de Jesus para falar das grandezas do nosso Rei. Deus abençoe você e a sua família. Esteja fora das panelinhas, mas esteja presente na união dos santos de Deus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família,
em nome de Jesus.